Olá, querido, bom dia, graça e paz. Quinta-feira, estamos nos aproximando do final da semana e também do final desse período da série Abrindo os Olhos, onde estamos tratando sobre propósito, planos do coração e expectativas do que Deus tem para a nossa vida. Hoje é o penúltimo dia e antes de encerrar, eu gostaria de tratar sobre alguns aspectos que podem tentar roubar aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu chamo de limitadores de propósito. E óbvio que a gente não vai aqui enquadrar todos eles, mas alguns que são muito importantes que você fique atento para essa virada. Queridos, há uma percepção clara no meu coração de uma virada de estação, de algo grande e poderoso que Deus está para fazer através da sua igreja, a Igreja de Cristo na Terra. E eu gostaria de considerar 5 aspectos com você. Um dos aspectos que nos impedem de uma boa colheita, de que as nossas expectativas em Deus sejam supridas e de que as expectativas de Deus em nós possam se realizar, um desses aspectos se chama conformidade. E eu gostaria que você atentasse que a conformidade ela pode ser uma ameaça àquilo que Deus tem para a nossa vida. Afinal, muitas vezes, a gente pode achar que o lugar que estamos de conforto não pode ser trocado. É muito comum que hajam pregações e ministrações sobre uma zona de conforto, um lugar onde você fica confortável e se fecha para mudanças de estações ou de ciclos. Porém, se nós percebermos ao longo da história dos homens, nós vamos ver que as pessoas que fizeram grandes coisas nada mais eram do que pessoas inconformadas. Assim foi com quem eu imagino que inventou a iluminação elétrica, que soube aproveitar a energia elétrica. Assim foi com aquele primeiro homem que decidiu voar com um elemento mais pesado do que o ar. Assim foi com tantos outros que quebraram barreiras para que logo atrás nós pudéssemos avançar. Sabe, queridos, é muito interessante quando nós olhamos as histórias dos Jogos Olímpicos e nós vamos ver recorde batido sobre recorde. É impressionante que até se bater aquele recorde, é muito improvável que alguém consiga. Mas logo que aquele recorde é batido, parece que em seguida outras pessoas conseguem fazer aquilo com mais facilidade. Isso faz parte da essência humana, do domínio que Deus nos deu para governar a Terra. Então temos em nós a condição de alterarmos o ambiente, alterarmos circunstâncias e fazermos sempre que aquele lugar que já parece ponto final, seja apenas uma parte do caminho, uma nova estação. Eu gosto de Romanos 12:12, que diz que nós não devemos nos conformar a este século, mas devemos transformar a nossa mente para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu fico pensando que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus ela ainda não se manifestou em nossas vidas. Afinal, estamos renovando a nossa mente para chegar lá. Então, há um propósito, um lugar para chegar, aonde devemos usar um pouco do nosso inconformismo e não permitir que usemos a forma do mundo ou a forma das circunstâncias. Óbvio que inconformidade está diferente de alguém que está em rebelião, de alguém que está sempre murmurando, não é isso. Essa falta de conformidade que é necessária para que a gente tenha uma boa colheita, para que a gente supra as expectativas, ela está associada muito mais a um desejo de avançar naquilo que Deus tem para a nossa vida, do que, contrariamente a isso, somente reclamar ou não gostar daquilo que está acontecendo. Devemos ter gratidão em nosso coração, devemos estar alegres com a situação que estamos vivendo, mas também não podemos anular um inconformismo com a estação que estamos vivendo, em saber que há algo maior à frente. Então eu creio que a conformidade ela pode também nos atrasar naquilo que Deus tem para a nossa vida. Tenha em você expectativas de algo novo. Também um outro inimigo que nós vamos ter, infelizmente, é a preguiça. E você pode perguntar, mas a preguiça é um pecado, ela pode estar no meio cristão?
Pode sim, querido, porque a preguiça nada mais é do que não desejar colocar empenho em algo. Muitas vezes o preguiçoso ou a pessoa que está sofrendo com a preguiça, ela tem desejo e expectativa de colheita, mas ela não quer viver o processo. Então, nós aprendemos ao longo desse tempo que existe semeadura, existe guardar a plantação e existe expectativas de colheita. Esse processo, ele precisa de empenho, de diligência, de esforço, e ele é necessário no nosso crescimento com Deus. A palavra diz em Provérbios 12, 27, que o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Provérbios 13, 4, o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Então, preguiça é uma palavra contrária à diligência, né? Quando nós entendemos também que é uma negligência àquilo que nos foi confiado. É importante entender que há uma expectativa de Deus em nossa vida, assim como há uma expectativa nossa no cumprimento da sua palavra. Uma outra questão que devemos observar, covardia. Sabe, queridos, uma coisa muito comum que nós encontramos confuso no meio cristão é o aspecto da mansidão e a coragem. Muitas vezes o cristão vai se esconder naquilo que ele chama de mansidão, porque ele não quer um confronto, porque ele não quer enfrentar uma adversidade. Mas sabe que os confrontos são necessários na nossa vida e ele nos faz esticar. Nós não precisamos ter confrontos fora da palavra, com ira, com raiva, com palavra torpe, trazendo o mal à pessoa. Porém, devemos entender que mesmo uma consequência ou um fruto do Espírito de uma vida cristã, ela vai nos exigir, em muitas vezes, o confronto. Ela vai nos exigir que nós confrontemos uma circunstância, uma situação. Afinal de contas, quando Jesus se levanta no barco e manda a tempestade parar, manda o vento cessar, ele está confrontando uma circunstância e confrontando o ambiente. E ele coloca diante dos discípulos que a falta de ousadia, a falta de coragem para esse confronto pode retardar o crescimento e o avanço cristão. Nós vamos ver lá em 2 Timóteo 1,7 que Deus não nos tem dado esse espírito de covardia. Espírito aqui é uma palavra também associada à atitude de covardia. Isso não vem de Deus para a nossa vida, mas o que está sobre a nossa vida é a atitude ou o espírito de poder, de amor e moderação. Nós falamos disso lá na frente, na primeira série, onde devemos entender que há de Deus um poder para a nossa vida, um amor a ser manifesto, mas também um equilíbrio, uma moderação para lidar com esse poder. Um homem manso é alguém que modera o seu poder, mas não é alguém que anula o seu poder para não entrar em confronto. Uma outra coisa que pode nos atrasar na nossa colheita, na nossa expectativa de colheita, é questionar os recursos. Nós vimos ao longo dessa semana que não devemos questionar como Deus vai fazer, mas entender que Ele vai fazer. Demos o exemplo aqui em Marcos 6, quando os discípulos questionam como iriam alimentar aqueles 5.000 homens, e Jesus multiplica pães e peixes. Vemos também no deserto, quando Moisés questiona de Deus como ele alimentaria tantas pessoas no deserto, e Deus, num sopro, manda as codornizes. Então, queridos, se há um investimento, uma expectativa de Deus em sua vida, fique tranquilo, Ele é o patrocinador. E por último, a falta de convicção. Se nós não temos convicção naquilo que Deus falou a nosso respeito, podemos negociar a nossa colheita. Mas Números 23:19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá? Sabe, queridos, essa é a nossa convicção. Eu tenho visto até, infelizmente, no nosso meio cristão, algumas doutrinas de homens justificando coisas que eles não conquistaram em Deus como doutrina.
Mas deixa eu dizer uma coisa para você, nem tudo aquilo que nós desejarmos e nós colocarmos em nosso coração vai se manifestar no tempo que queremos, mas Deus continua sendo Deus. E não se recuse um pouco a dizer que Deus está no controle quando alguma coisa está errada. Não, querido. Quando alguma coisa está dando errado, é justamente porque esse controle não está entregue a Deus. Nós ainda estamos segurando ou retendo algo. Mas isso fica para uma outra oportunidade, onde não podemos abrir, não podemos deixar de ter a nossa convicção. Então, esses são pontos que podem atrasar a nossa colheita ou diminuir a nossa expectativa. Mas ainda amanhã, no término dessa série, eu quero dizer para você que nós temos grandes coisas em Deus para acontecer e para você já ir preparando o corte desses itens na sua vida. Avalie-se, julgue-se, para ver se isso não está atrapalhando aquilo que Deus tem para você. E vamos todos juntos embarcar numa nova estação, onde a colheita vai ser farta e as nossas expectativas serão abundantemente supridas. Eu creio em nome de Jesus e declaro em você um dia próspero e abençoado, para que você realize na sua mente e no seu coração a expectativa correta para um novo tempo que está por chegar.